Vamos então fechar os nossos olhos, nos conectando à espiritualidade maior, a Deus nosso Pai, agradecendo essa oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para estudar Os Mensageiros, esse livro que tem nos trazido tanto aprendizado, tantas lições. Uma delas que é a prece. Nós possamos nesse momento de prece agradecer a Deus e pedir para que Ele esteja conosco e que as entidades superiores e nossos mentores possam nos ajudar através da intuição, no entendimento da mensagem que será passada, e que o mentor espiritual desse estudo e da Regina possa estar com ela para nos ajudar no entendimento. Mais uma vez, muito obrigada, Senhor. Esteja conosco. Graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Obrigada, Kátia. Então, hoje a gente vai tratar do capítulo 27, que é sobre o caluniador. E a gente vê que o caluniador é aquela pessoa que gosta de falar mal da outra, que usa da maledicência, né, nesse papel de falador, né, e não usando a palavra para o bem. E aí eles estão no posto, continuam, e o Alfredo, enquanto ele dava atenção para outros irmãos, o André e o Vicente foi chamado pelo Aniceto. E aí, quando ele foi chamado pelo Aniceto, ele e o Vicente, ele levou ele um pouco para uma construção um pouquinho mais afastada, isolada, e seguiram em direção a algumas câmaras. E nessas câmaras eles encontraram ali o enfermo de nome Paulo. Só que quando eles chegaram, o Paulo, né, considerado ali como louco, porque ele estava gritando, estava em euforia, aí o Aniceto faz o contato com ele, dizendo: olá, Paulo, né, como você está? E faz aquele contato pessoal com ele, onde naquele momento ele auxilia ele para que ele tenha um raciocínio, volte a ter um raciocínio, né? E aí ele responde: vou melhorando, vai melhorando, graças. Só que ele não consegue nem proferir a palavra Deus. E aí o Aniceto pede que ele prossiga, termine. E aí ele diz: graças, graças, ainda com aquela dificuldade, graças a Deus. Então, nesse momento que o Paulo leva eles e instrui, né, coloca ali como um momento em que eles vão ter mais um aprendizado, ele pede que o André concentre, né, o seu pensamento, volte a sua mente ali para o Paulo. E naquele momento ali que ele está fazendo isso, ele começa a observar, né, na tela mental do Paulo, toda aquilo que ele causou naqueles irmãos enquanto ele estava encarnado, através da calúnia. Ele começa a observar aquelas sombras, e na tela mental de Paulo começa a aparecer então aquelas irmãs que blasfemavam. E aí, para curiosidade e até surpresa do André, naquele momento ali que ele fixou para observar a tela mental do Paulo, ele então se surpreende com a imagem do Alfredo e da Ismália, em sofrimento, né, em desespero. E aí, quando ele vai perguntar então para o Aniceto já fala para ele que o Paulo era o falso amigo, ele diz, né, que era aquele falso amigo, o caluniador, que havia prejudicado então o casamento da Ismália e do Alfredo. Entre outros irmãos, porque ele não fez só com o Alfredo e com a Ismália, né? Ele prosseguiu fazendo com outras pessoas também que depositaram confiança nele. Então, por esse motivo, por ele agir com essa maledicência, ele prejudicava, né, as pessoas com isso, e quando desencarnado, ele se aprisionou nesses pensamentos. Ele ficou preso, então as suas memórias eram só da cobrança desses irmãos que ele havia prejudicado. Inclusive, o interessante do capítulo também é que fala que a Ismália e o Alfredo, isso com dificuldade maior para o Alfredo, né, de perdoar o amigo que foi o traidor ali, que foi o caluniador, que promoveu todo aquele prejuízo para a vida conjugal dele,
Então, ele teve que, passo a passo, compreender. Então, ele demorou mais que a Ismália no plano espiritual para que ele pudesse olhar o Paulo como um irmão enfermo, realmente. Enfermo por causa de toda a calúnia que ele promovia, da vida que ele levava com esse objetivo, né? De pela ignorância, agir com a maledicência contra as pessoas. E principalmente contra aquele que julgava ser amigo. E aí, ele, na memória dele, era só aquela memória do Paulo, do Alfredo sofrendo, da Ismália também. Só que o Alfredo e a Ismália, nesse processo já no mundo espiritual, eles já estavam em situação melhor, já tinham evoluído. E o Alfredo um pouco mais demorado do que a própria Ismália. Devido à circunstância, ele teve que se aproximar pouco a pouco, para aos pouquinhos observar e conseguir compreender no Paulo aquele irmão enfermo e trabalhar o sentimento dele, porque a gente sabe que não é de uma hora para outra. A gente precisa amadurecer, a gente precisa realmente se colocar numa condição assim, se questionar por que ele chegou a esse ponto, né, de fazer isso. Então, o Alfredo, gradativamente, ele foi buscando esse reconhecimento, essa aproximação do Paulo, até que os dois, dentro da condição espiritual melhor que eles estavam, o Alfredo e a Ismália, eles conseguiram, então, compreendê-lo ao ponto de perdoar o que ele havia feito. E aí a gente vê que a diferença que ele coloca lá no capítulo, que é a diferença entre os que dormem e os que estão loucos e os que sofrem. Porque o André, ele fala que no nosso lar, aliás, o Aniceto explica que no nosso lar não tem os primeiros, os que dormem. E o André tem aquela lembrança de quando ele estava auxiliando lá nas câmaras a Narcisa, ele fala da situação de realmente ver aqueles irmãos sofredores, mas não como nesse posto de socorro, que são aqueles irmãos que dormem e que estão atormentados por essas lembranças, né? E que toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. E o Paulo, ele já estava tendo esse sintoma, ele já chorava, ele já lembrava, ele já refletia sobre o que ele havia feito. Então, ali ele fala também que é necessário que a gente reconheça que os que gemem e sofrem, em qualquer parte estão melhorando. Então, se a pessoa já chega a esse nível de que ela chora, de que ela tem o sentimento da culpa, de que ela realmente se reconhece sofrendo por aquilo que ela praticou, já é um sinal de melhora. E aí ele diz que os escarnecedores, os ironistas e os perturbados, que não registram a dor, são mais dignos de piedade devido à sua estranha rigidez de entendimento. Então, a gente vê que essa ignorância é que nos cega, é que faz com que a pessoa nem se dê conta, ela nem registra a dor, muitas vezes, que ela está causando para o outro. Então, por isso que ela é irônica, ela perturba, e aquilo é prazeroso para a criatura. E aí a gente precisa se colocar enquanto alguém que tem mais compreensão, ou que busca pelo menos esse esclarecimento, entender para poder ter mais compaixão desses irmãos. E também o capítulo ele fala que o criminoso ele nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal. E aí a gente coloca para aquela condição de vida mesmo. Não importa onde eu esteja, eu vou carregar comigo aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, como eu penso, como eu estou agindo. Então, às vezes a gente vê, eu vou fazer uma viagem longa, eu vou mudar de cidade, de país, até porque aí vai dar, né, aquela virada de página. Depende da circunstância em que a gente está tentando virar essa página, porque quando se trata desse capítulo que aborda sobre o criminoso, e não é só aquele que, né, está postos de uma arma, e sim esse perigo da calúnia, a gente também vai carregar, né, esse tipo de prejuízo que a gente causou para o emocional dos irmãos enquanto a gente estava aqui encarnado. E no plano, ele fala que nos planos material e espiritual, a paisagem real vai ser o que a gente vive no campo interior. Então, por isso que eu até coloquei aqui abaixo também, que está no capítulo, viveremos de fato com as criações mais íntimas da nossa alma. Então, não adianta mudar de lugar, mudar de país, né, tentar maquiar a situação, é sim tentar reformar o nosso íntimo, porque tanto no plano material encarnado ou espiritual, a gente vai estar carregando essa bagagem, né? A bagagem, a paisagem, e isso é fato, a gente já
vê acontecendo isso entre os encarnados, através do sentimento de culpa, através de quando a gente já reconhece, quando a gente falou alguma coisa e não foi uma palavra bendita naquela hora. E o cuidado que tem que ter com essas palavras é justamente que depois que elas são ditas, a gente sabe que não vai conseguir devolver elas, né? Não tem, depois que saiu, não tem mais como, né? Aí é reparar, é realmente saber ter a humildade de se desculpar. Mas o quão grave também é a palavra. E aí ele traz um aspecto muito interessante e muito importante também que eu considerei nesse capítulo, que é sobre a própria condenação de Jesus, que fala ali que foi um crime coletivo. Então, esse crime coletivo que a gente sabe que a humanidade está direto ou indiretamente responsável, ele vai estar conosco até o dia que a gente, então, tiver vestidos dessa divina luz da redenção. Ele fala. Então, quer dizer, por isso que a gente está em condição ainda num planeta com a condição da Terra, de prova e expiação, e ainda a gente tem muito chão para percorrer. E nesse ensinamento de Jesus, do bater e abrir-se-vos-á, ele fala ali, o Aniceto, ele fala que, para o final, né, conversando com o André e com o Vicente, ele fala que é muito extenso esse caminho aí do bater e vos abrir, porque a gente sabe que precisa ter a nossa mudança, precisa a gente realmente de coração desejar mudar o nosso interior, né? Aquilo, ser responsável pelo que a gente faz, porque às vezes a gente fica apontando o outro e esquece que o que sair do outro, seja através da palavra, através do gesto, vai ser responsabilidade dele. Mas e o que sai de mim? A minha consciência também vai estar ali me acusando, vai estar ali martelando. Então, às vezes a gente se preocupa, eu fiz porque ele também fez, né? A gente fica naquela, e não é assim. Então, a gente já tem que ter uma consciência como espírita de que, não, eu preciso cuidar com o que sai da minha boca, o que eu estou falando. E às vezes a gente não se percebe que a pessoa fala, vamos fazer uma fofoquinha. Às vezes as pessoas brincam dizendo assim, vamos se encontrar para fazer uma fofoca. E a gente sabe que é uma expressão que não deve ser usada, porque a gente tem que buscar conversas que elevem, que a gente pode, então, ajudar o outro, auxiliar. Se não pode ajudar, então que não vá, né, fazer essa crítica, ou às vezes uma palavrinha que a gente diga de uma maneira equivocada, que os olhos viram de uma maneira, mas não era aquilo que estava representado, a gente vai atingir pessoas, né? E aí ele fala que no plano espiritual a gente vai bater, vai precisar bater, vai ser a necessidade, a porta de nós mesmos, para que a gente encontre essa virtude e a verdadeira iluminação. Então, fica novamente aquela responsabilidade nossa de nós nos corrigirmos aqui, porque não é esperar pelas oportunidades das vidas sucessivas que nós temos e as várias reencarnações, para que a gente mude só quando estiver lá no plano espiritual. Por isso que a obra do André Luiz, ela já traz esse esclarecimento para a gente conseguir trabalhar esses sentimentos desde já, porque daí o prejuízo ou o benefício vai ser inteiramente nosso. E ainda é muito interessante que o próprio Paulo, a própria intercessão da Ismália, a favor do Paulo, ela está pedindo justamente para que uma das irmãs que já está encarnada receba ele como filho. Então vejam só como a gente está sempre amparado e sempre sob a misericórdia divina, porque aquela irmã que ele prejudicou, ele vai ter a chance de reencarnar e ela vai poder doar aquele amor maternal para ele que ele continue, né, se recuperando. Porque a gente sabe que cada encarnação nossa é uma nova oportunidade, é uma nova chance. E a melhor que nós temos é a de agora, né? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês do capítulo. E agora, quem quiser comentar, fique à vontade. O que eu achei interessante nesse capítulo, assim, que a gente tem que refletir para a gente mesmo, né? Essa questão do perdão, né? Assim, que ele mostra, né, o caso de um espírito que cometeu um erro, né? No caso aí, perante o Alfredo e a Ismália, né?
É o Paulo, né, o nome dele. Sim. Então, ou seja, o Paulo ele cometeu um erro, né? Não só contra o Alfredo e a Ismália, mas para com várias outras famílias ou situações, né? E, o que a doutrina espírita nos coloca que o nosso maior juiz é a nossa própria consciência, né? Você vê que na consciência dele, ele tinha certeza de que ele havia feito algo errado, e tanto é que ele via o Alfredo e a Ismália, por mais que o Alfredo e a Ismália já tivessem se libertado daquela situação, né? A Ismália nem caiu na situação, pelo já o estado evolutivo dela, mas o Alfredo, a gente já sabe que ele tinha desencarnado, ele ficou com rancor, e a própria mensagem coloca que ele não conseguia nem ver a Ismália. Ele só foi ver ela depois que ele trabalhou esse sentimento de rancor. E lembrando também que ele cometeu erros em não acreditar nela, ou seja, ele também teve a parcela de culpa dele, e talvez ele alimentasse também a autopunição, né? Ou seja, duas situações, ele se punia e queria punir quem cometeu o erro com ele, que foi o Paulo, né? E assim, para mim, o marcante mesmo do capítulo foi ele mostrar o perdão, no caso do Alfredo, né? Mas, ao mesmo tempo, não foi uma coisa do dia para a noite, né? Ele coloca assim, só para finalizar, para não ficar muito longo, ele coloca assim, que há muitos anos, levou muitos anos, né? Diariamente. Nos primeiros tempos, ele só se aproximava. Ele era mais necessitado do que o próprio Vingador, né? Do próprio, de quem cometeu o erro, né? O caluniador, no caso, Paulo, né? Depois ele passou a ser uma pessoa mais caridosa, aí ele foi adquirindo entendimento, até que ele sentiu piedade, e aí experimentou simpatia e presentemente conquistou a verdadeira fraternidade. Então, olha os passos que ele passou, né? E aí a gente se coloca nessa situação. O mal que nos é cometido, né? E aí, como que a gente encara essas situações? Então, aqui a gente está vendo claramente o caluniador sendo perdoado, e não só perdoado, mas os caluniados trabalhando pela transformação dele, né? Então, assim, é uma mensagem realmente muito forte, né? E verdade, Marcelo, bem colocado aí essa parte que foi gradativa do Alfredo, e também considerando aí a questão do perdão, porque é uma bela passagem também que faz a menção à questão do perdão. E até tem um ponto ali que diz que que no momento em que o Paulo ele já está tendo essa melhora, que o Aniceto até fala, né, que ele está melhorando, ele não vai nem ficar sabendo assim da questão do Alfredo e da Ismália, porque eles não querem nem que ele se sinta hostilizado, né? Que ele se sinta mal com a situação de saber que quem ele prejudicou é justamente quem está estendendo a mão e querendo o progresso dele agora espiritual. Então, olha a grandeza novamente dos espíritos que atingem uma certa evolução, em que eles não estão preocupados em aparecer, né, em ficar assim, não, ó, eu estou te ajudando, eu te perdoei. Então, eu achei esse ponto assim também muito importante para nossa E isso aprendizagem. também é muito importante para a gente utilizar também para o nosso próprio perdão, porque quando a gente comete algo errado, a gente mesmo muitas vezes se condena, né? E a gente não deve, né? Nunca deve alimentar o sentimento de culpa. A gente tem que ter a consciência de responsabilidade, né? Tipo, eu fiz errado, não deveria ter feito, mas Deus vai me dar uma oportunidade de reparar. É isso que a doutrina nos mostra. E acho que nesse caso mostra claramente que mesmo aquelas pessoas que a gente por acaso tenha prejudicado, se a gente não tem mais contatos, já desencarnou, ainda assim existe a oportunidade do amor, né? A gente sabe que qualquer relacionamento que tenha essa situação de ódio ou esse sentimento de rancor é o que a gente sempre coloca, né? São as o ódio e o amor são as duas faces da mesma moeda. Se hoje existe o ódio é porque existiu o amor antes, ou tinha algum relacionamento antes que era para ter levado ao amor, mas foi levado para o ódio. Então, assim, há sempre a possibilidade de reparação. Eu acho que a grande mensagem é essa. E como tu falou do amor, Marcelo, é aquela situação, né, que o amor ele vai sempre educar. E se tu ama de verdade, não é um fruto de um egoísmo, tu quer ver a pessoa feliz. Não é a pessoa do teu lado, tem que estar contigo 24 horas, ou tem que estar ao teu lado. Eu amo, então eu liberto. Se a pessoa tiver que É. ser
estar ao meu lado, vai estar. E às vezes a gente fica com aquele sentimento do apego, do egoísmo, e não é bem assim, né? Alguém mais quer comentar? Tá todo mundo meditando nas possibilidades pessoais. A chegada do bebê também, isso é muito importante. Minha mãe queria fazer um pequeno comentário aqui, que ela está com a gente hoje. Que bom. Quer falar, mãe? Pode falar. Não, eu acho assim que por tantas bênçãos de Deus, ainda encaminhar a esse que não ainda conseguiu no equilíbrio onde ele está, ser levado para os braços de uma recuperação tão bonita que é a família na Terra. Então, o quanto que é importante receber um bebê, né? Um filho em casa, e amar e cuidar dele, porque não sabemos qual a origem, né? E nem o porquê da vida dele, só sabemos que é para melhorar, mas não sabemos o que é que ele trouxe. Então, ali é a dedicação, o carinho, o amor, que da gente também nem sabe se essa mãe vai dar conta do filho nessa condição. Sim. Obrigada pela senhora expressar a sua opinião. E é bem verdade, a gente a todo momento está sendo amparado. Por mais que às vezes a gente não se permita se dar conta disso, mas a misericórdia ela está sempre proporcionando situações em que a gente tem mãos estendidas. Basta que a gente realmente tenha vontade, né? Porque tudo é difícil. Não é difícil, na verdade está lá no livro até dos Espíritos, é vontade. Se eu tenho, então eu consigo promover essa mudança em mim. E felizmente a gente tem a misericórdia divina para nos amparar e dar uma nova chance do recomeço, né? Certeza. Mais alguém quer falar? A gente ainda tem no meu aqui 10 minutos. Olha, eu só gostaria de complementar, assim, no sentido de que nós pudéssemos refletir que bênção que é nós podermos ter o exemplo do livro, né, dos acontecimentos, porque aí a gente tem a oportunidade de ver os dois lados, né, de quem está dando, de quem está recebendo. E só para lembrar que assim, o perdão é para nós, não é para os outros, né? O perdão é para o nosso enriquecimento, a nossa iluminação, trabalhar a nossa humildade, a nossa capacidade de doar um tanto mais do nosso coração e da nossa mente, né? Então, às vezes a gente fica travado porque a gente pensa que é para o outro ou é para a situação o perdão. E ele não é, ele é para nós mesmos, é para nossa, como você disse antes, para nossa própria libertação. A gente deixa essas amarras só desaparecerem de nós e nos sentimos livres, nos sentimos mais próximos do Cristo, das ações de amor, né? Então, é só assim que eu fico pensando como é importante e fico muito grata de que nós temos essa oportunidade hoje de termos esses dois lados na nossa frente, para que nós possamos saber sempre como perdoar e como recebermos o perdão dos outros, né? Esse exercício aí para nós. Muito bem falado, Cláudia. Até me fez lembrar na tua fala aquela questão da frase que o Chico dizia, né? Que já que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. Então, mais uma vez, sempre falando aquilo que o Marcelo também comentou, do auto-perdão, da gente não ficar preso àquilo que a gente também fez em hora inapropriada, porque o esclarecimento ele está vindo para isso, para a gente justamente se libertar, para a gente usar essas ferramentas do conhecimento, do esclarecimento espiritual que a gente tem através dessas obras tão importantes da vida no mundo espiritual, para aquilo que eu falei de início, a gente continuar daqui, começar daqui já, não achar que a gente tem que, eu tenho tantas oportunidades, eu sou assim, vou ficar assim, os outros que me aceitem. E não é por aí, né? A gente sabe que eu preciso estar me refazendo a cada manhã uma nova oportunidade. Imagina uma encarnação toda que a gente tem, se a gente não tem que estar fazendo essa análise e vivenciar, porque o Evangelho de Cristo é muito mais a vivência do comportamento dele do que
só conhecimento, só a busca da teoria, que isso a gente sabe, tem a toda parte, e graças a Deus a doutrina está sendo muito bem difundida, divulgada, mas não basta isso. A gente não tem que ficar só na teoria, no argumento, sem que essa mudança ela se apresente nas atitudes nossas, do dia a dia. Então, é vontade. Eu estou substituindo muito a palavra do é difícil fazer a reforma íntima pela vontade. Se eu tiver vontade, eu consigo a cada dia mudar um pouco mais. E o ensinamento ficou bem claro, assim, né, do perdão e de que lá no mundo espiritual, se a gente deixa, não tem como fugir. A gente tanto não foge da lei universal, onde a gente estiver, a gente leva junto, como também quando estiver no plano espiritual, como diz ali, a gente vai ter que bater na porta de si próprio. Não vai ter, né? O véu vai cair e a gente vai se ver com tudo aquilo que a gente fez, deixou de fazer. E como o Marcelo tinha falado ali, a nossa responsabilidade, a consciência da responsabilidade. Mais alguém quer falar? Hoje a gente tem a Priscila, o Arthur. Bem-vindos ao estudo de hoje. O Marcelo, se quiser comentar mais alguma coisa. É uma coisa que me chamou a atenção também, bem no início do capítulo, ele fala, né, do primeiro contato que eles tiveram com o Paulo, e dá para ver que ele estava irritadiço, ele estava meio espantado, assim, falando de forma agressiva, e a forma como eles chegaram e conversaram com ele, assim, meio que acalmou ele, né? Então, assim, é interessante a gente ver, né, que essas atitudes que a gente tem que enfrentar no dia a dia, quantas vezes a gente não é alvo, né, dessas situações, às vezes até na própria família, uma criança que está, né, mais agitado ou fazendo algo errado, e a maneira como a gente reage, né? Então isso me chamou muita atenção. Eu falei assim, muitas vezes a gente vai naquela de querer falar mais alto, achando que vai resolver, e a gente acaba piorando mais a situação, né? É verdade, Marcelo. É nessa hora do teste, do desafio, que a gente realmente precisa buscar essa força de ser um exemplo, né? de paciência, de tolerância com o outro, porque quando está tudo bem, mas na hora que vem o desafio, a dificuldade, é que nem aquela frase que eu costumo usar, que não é a gente entrar na guerra do outro, é fazer que o outro entre na nossa paz. E então não adianta responsabilizar a pessoa. Não, eu gritei porque fulano também gritou comigo, ele que fez primeiro. E isso acontece muito entre irmãos, né? Eu fiz isso porque ele fez primeiro. Então, na verdade, é a gente buscar mesmo essa sintonia com o nosso anjo da guarda, esse compromisso, como tu falasse aí, de consciência com a minha reforma íntima, que depende de mim, não sou eu que vou mudar o outro é que precisa fazer a sua transformação, se assim quiser, mas quando eu me vejo diante desse desafio, dentro do lar, que é a nossa principal exercício, a nossa escola ali também, e onde a caridade tem que se fazer bastante presente também, é que eu vou ser colocada à prova. Eu digo que é aquele teste mesmo diário para ver se aquilo que eu estou buscando me esclarecer está sendo condizente com a atitude que eu estou buscando no meu dia a dia promover, né? Para mim mesma e para aqueles que me cercam. Bem isso. Eu acho que a grande lição desse capítulo é aquela questão, né, que não existe aparência, né, do ponto de vista espiritual. A gente é aquilo que a gente é, aquilo que a gente pensa interiormente, e quanto mais a gente se empenhar em fazer o bem e agir de forma correta, mais a gente vai evoluindo, ganhando essa força moral, né? Que o que Jesus tinha era justamente isso, ele tinha força moral quando ele falava, até quando ele era um pouco mais duro em uma situação que era preciso, no sentido da maneira assim de colocar, ele sempre fazia sem rancor, sem ódio, sem mudar, né? Então, tipo assim, é uma situação que, para mim, pelo menos eu vejo assim como sendo sempre um desafio. Às vezes eu tô certo no que eu tô falando, mas eu tô errado na maneira como eu tô colocando, entendeu? Tipo, então
mais ou menos nessa linha, né? Que a gente tem que pensar que agir corretamente mesmo diante do erro, né? Verdade, Marcelo. E naquele momento que ele toca no Paulo, que ele tem aquele contato mais pessoal com o Paulo, é bem isso que tu falou, a questão da força moral, né, do próprio grau já ali do Aniceto, e aquela energia que ele já consegue transmitir, que acalmou o Paulo, que fez o Paulo É. conseguir ter aquele raciocínio naquela hora, para poder falar o nome de Deus. Então, isso, nossa, como a gente percebe nas pequenas coisas, às vezes, do dia a dia, é como aquela frase, quando um não quer, o outro não vai brigar. Então, diante da tua postura, o outro também vai se sentir atingido por isso. Por isso que essa questão do capítulo de hoje, que trata do caluniador, fica realmente aquela chamada de atenção para o reconhecimento do perdão, que a gente tem que trabalhar muito, e do cuidado novamente com as nossas palavras. Ainda que a gente pense que está promovendo um auxílio para o outro, mas que a gente reflita, porque depois que ela foi dita, não tem mais volta. Então a gente precisa estar muito, muito atento a essa questão aí da fala. Usar a fala para o bem, sempre, né? Como o capítulo nos trouxe. Bom, aqui está sendo já no meu horário 8 horas. Alguém quer fazer a prece? Marcelo, pode fazer para a gente a prece? Posso sim. Marcelo, antes de tu fazer, agradecer que hoje é o último encontro do ano, agradecer a todo mundo que está participando, dizer que é muito bom estar aqui com todos nesse dia, nesse último encontro, mas lembrando que no próximo ano estamos juntos novamente aí para o estudo dessa obra, essa obra tão importante para a nossa vida aqui encarnados. Então fica o meu agradecimento e para o Marcelo, para a Ana e até o próximo ano, se Deus quiser. É na primeira semana que começa, né? Só para relembrar. Ah, sim, Marcelo. Que bom. Então já vai ser do dia 9, vai ser dia 11, então, próximo. Eu tenho que confirmar, mas de repente, geralmente as atividades do jazz voltam na primeira semana do ano já, né? Então, Ok. Então tá, obrigada, Marcelo. então vamos agradecer ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade de estudo, de reflexão a respeito dessa obra de luz que muito tem nos iluminado, nos esclarecido. Mestre Jesus, que nós possamos refletir essa passagem de hoje, aplicá-la para nós mesmos, nas nossas ações, no ímã do nosso ser, que possamos refletir essa mensagem de perdão, de transformação, de libertação, que nós possamos também nós nos empenharmos nessa mesma linha, e para isso nós te pedimos forças para que possamos ser bem-sucedidos nessa jornada, que possamos ter esse sentimento de perdão diante dos fatos da vida, das intempéries. Dai-nos força, Senhor Jesus, para perseverarmos no bem, para perseverarmos no caminho que vai nos levar a essa evolução espiritual. Abençoe aos nossos lares, abençoe a todos os nossos amigos que não puderam estar presentes nesse estudo, que possamos ser envolvidos pela Tua paz, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Marcelo.